Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Mais uma semana começando para a glória do Senhor, né? Esse é o desejo do nosso coração, que essa semana seja tudo para a glória, né, do Senhor, tudo que a gente faça, todas as nossas atitudes, todo o nosso tempo seja para glorificar o nome dele. A gente está dentro do finalzinho do livro de Isaías, então essa semana começa, né, segunda-feira, dia 29 de julho, dia 1 dessa semana. A gente vai começar a semana 32 e a gente começa então dentro do livro de Isaías e a gente vai até quarta, né? Então segunda, terça e quarta estamos aqui finalizando o livro do profeta Isaías. Hoje a gente vai 54, 55, 56, 57 e 58. Tá bom? Segura aí na cadeira, porque a coisa vai ficar boa, né? Deus tem falado tanto já nesse livro conosco, tem sido poderoso. 54 de Isaías diz assim: Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que as daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safira, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Então, capítulo 54 é essa grande consolação que o Senhor tem trazido sobre como será Israel, como será as nações quando ele vier, quando ele trouxer essa real consolação, quando ele restaurar, quando ele fazer de Israel uma grande nação com muitos filhos que amam ao Senhor, que obedecem aos seus mandamentos. Ele está falando dessa glória futura. A minha Bíblia fala futura glória de Sião, né? Então ele está falando desse tempo em que ele realmente será esse grande redentor, esse grande remidor, né? Que trará paz e trará então todos os seus filhos para debaixo das suas asas, como ele sempre desejou. Capítulo 55.
Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. É um convite à salvação, né? A essa grande redenção que o Senhor tem preparado. Deem ouvidos para ele, né? Venham até ele. Você que tem sede, você que tem fome, o Senhor tem o verdadeiro alimento. O Senhor tem a verdadeira bebida. O Senhor tem o verdadeiro deleite para nós, né? Isso é maravilhoso. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Deus pensa muito além. Deus pensa no futuro eterno. Deus é eterno, né? Deus é de eternidade a eternidade. Ele não se atém a esse tempo que nós vivemos tão pouco, né? Diante da eternidade que nós teremos com Ele e do eterno, de como Ele é eterno, né? De eternidade a eternidade Ele já é. Então Ele não está preocupado com esses pensamentos pequenos que a gente tem no nosso dia a dia, essas preocupações tão vazias que a gente geralmente tem. Capítulo 56. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhe darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos.
Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores e insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita, tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. Então, capítulo 56 está falando dessa grande salvação que vai chegar não só para Israel, mas para todos aqueles que desejarem estar na presença do Senhor. Isso fala da redenção que nós temos vivido nos últimos tempos, depois da ressurreição de Cristo, né? Isso fala já desse tempo de tão grande salvação, de tão grande misericórdia, que o Senhor tem alcançado todas as nações na terra, até que Ele venha, até que Ele reúna todo o seu povo e todos aqueles que decidiram se unir a Ele em obediência, se unir a Ele em culto, em serviço. É interessante ele falar dos eunucos, né, daqueles que realmente se dedicaram simplesmente a servir, que não tiveram opção, né? Eles terão um galardão diferente no reino do Senhor, e eu acredito muito nisso, sim. Deus tem algo poderoso para aqueles que realmente renunciaram toda a sua vida para viver em santidade, para viver em serviço ao reino de Deus. Deus tem algo, sim, poderoso para esses. Capítulo 57, vamos lá. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Mas vocês, aproximem-se, vocês, filhos de adivinhas, vocês, prole de adúlteros e de prostitutas. De que vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Vocês sacrificam seus filhos nos vales e debaixo de penhascos salientes. Os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção, são a sua parte. Isso mesmo, para eles você derramou ofertas de bebida e apresentou ofertas de cereal. Poderei eu contentar-me com isso? Você fez o leito numa colina alta e soberba. Ali você subiu para oferecer sacrifícios. Atrás de suas portas e dos seus batentes, você pôs os seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, você descobriu seu leito, subiu nele e o deixou escancarado. Fez acordo com aqueles cujas camas você ama e dos quais contemplou a nudez. Você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou os seus perfumes. Você enviou seus embaixadores a lugares distantes, você desceu ao fundo do poço. Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer não há esperança. Você recuperou as forças e por isso não esmoreceu. De quem você teve tanto medo e tremor ao ponto de agir com falsidade para comigo, não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração? Não será porque há muito estou calado que você não me teme? Sua retidão e sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. E se dirá: aterrem, aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei legítimo para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa de sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri, fiquei irado e escondi o meu rosto, mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu.
Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Deus está falando sobre a grande idolatria, a grande prostituição que todos aqueles que se rebelam contra o Senhor fazem. Porque se nós adoramos coisas, se nós adoramos pessoas no lugar de Deus, nós nos fazemos esses idólatras, esses prostitutos cultuais, né? Que buscam em seus ídolos a sua satisfação, que buscam em seus ídolos os seus próprios recursos, né? Buscam em coisas e em pessoas e em ídolos fabricados pela nossa mente, pelas nossas mãos, o socorro que nós precisamos. O Senhor está falando com o seu povo, com Israel, com essa noiva que decidiu se prostituir nos altos montes, que decidiu estar diante dos seus deuses, oferecendo sacrifícios e fazendo tudo o que eles queriam, né? Isso é o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Mas o texto fala muito também sobre essa consolação daqueles que decidiram também amar o Senhor, né? Então eu tenho falado como os textos eles vão mostrando, né, esses dois lados da decisão do ser humano. Aqueles que decidem estar longe do Senhor terão então a sua recompensa, e aqueles que decidem estar com o Senhor também terão a sua recompensa, né? Então é maravilhoso a gente ver essa maneira do Senhor falar e profetizar e dar a opção de escolha, né? Ou você se torna realmente esse rebelde, prostituto, idólatra, ou você se coloca no lugar desse arrependido, contrito de coração, que busca o Senhor em humildade, porque o Senhor tem perdão para nós, né? Capítulo 58, para nós finalizarmos a nossa leitura de hoje. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias.
Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Capítulo 58 vai começar falando sobre essa maneira de Israel, né, do povo, reclamar de Deus não estar respondendo às suas orações, de Deus não estar respondendo os seus jejuns, os seus sacrifícios, né? E o Senhor diz, não é disso que eu tenho desejado de vocês, não é isso. Essa maneira de vocês jejuarem, essa maneira de vocês me buscarem, está totalmente contrária a tudo aquilo que eu coloquei na palavra para vocês, do que eu já ensinei para vocês através dos meus filhos, através da lei deixada por Moisés. Isso está totalmente contrário, né? Então, eles acham que fazer sacrifícios tolos, né, debaixo de briga, debaixo de contenda, debaixo de discriminação, fazendo mal para o próximo, mas dizendo, não, estou jejuando, não, eu estou fazendo sacrifício, eu estou ofertando, eu estou indo à igreja, mas quando as nossas atitudes no dia a dia não condizem com o que a palavra de Deus disse, você não tem sido alguém reto diante do Senhor, Israel está dizendo, o Senhor está dizendo para Israel, não adianta nada, isso é tolice, bobagem, né? Não é esse o sacrifício que eu espero de vocês. Mas se vocês fizerem aquilo que eu realmente espero que vocês façam, aí sim, a luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então, na verdade, assim, quando nós somos conduzidos à obediência diária, né? Não somente nos dias de culto, não somente nos dias que nós estamos de jejum, ou não somente nos momentos que nós estamos ali com os irmãos, mas quando a nossa vida diante de Deus, principalmente, quando ninguém está nos vendo, ela realmente fala de santidade, fala de retidão, fala de humilhação, de arrependimento. Então sim, o Senhor vai irromper a sua luz através de nós. Nós seremos vistos como filhos de Deus. O nome do Senhor vai ser honrado através das nossas vidas. É isso que o Senhor deseja de verdade, né, de todos nós, como filhos, e principalmente de Israel, né? Ele está falando com Israel aqui no livro de Isaías, mas isso se estende, né, para todos aqueles que decidem servir ao Senhor com integridade de coração. Amém, queridos? Que vocês possam aproveitar aí a segunda-feira, meditar nesses textos. O finalzinho de Isaías vai falar muito sobre essa questão de Deus realmente estar chamando a atenção do seu povo para o verdadeiro arrependimento, a verdadeira busca, né, do Senhor, para que o Senhor venha em favor deles. É isso que a gente vai perceber nesses últimos capítulos, tá bom? Deus abençoe, ótimo início de semana para nós, né? Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura. Nós vamos terminar Isaías aí nesse comecinho da semana, se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe e amanhã a gente está aqui para continuar a leitura.